Bem, Thaís, você sabia que tem eleição hoje? É no Supremo Tribunal Federal. Olha. Os ministros vão às urnas, eles votam para escolher o próximo presidente da corte. É uma eleição de cartas marcadas, mas há muito tempo. Na verdade, é uma tradição, vamos trazer um termo mais correto aqui, de se eleger o ministro mais antigo da corte que ainda não tenha sido presidente. Isso acontece há muitos anos no Supremo. Então hoje o que deve acontecer lá sem ter bola de cristal? O ministro Luiz Edson Fachin, que é o mais antigo, sem ter sido presidente, ele deve ser eleito. Ele vai receber 10 votos. Mas peraí, Pedro, não são 11 ministros? São. Mas ele não vota nele mesmo, por uma questão ali absolutamente também de respeito. Ele deve proferir ali o seu voto para o ministro Alexandre de Moraes, que será o próximo presidente do Supremo Tribunal Federal. O mandato é de 2 anos, ele deve ser eleito hoje, mas não assume imediatamente. A posse acontece em setembro, no mês que vem. Quem é o ministro Luiz Edson Fachin, que você já ouviu muitas vezes aqui ao longo desses anos no Jornal Gente? O ministro Luiz Edson Fachin é formado pela Universidade Federal do Paraná. Depois ele fez mestrado e doutorado na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, na PUC de São Paulo. Especialização, Direito Civil. Começou a carreira como advogado lá no Paraná. Foi procurador do Estado no Paraná, passou pelo INCRA, passou pelo Ministério da Justiça e chegou ao Supremo Tribunal Federal na gestão de Dilma Rousseff. Foi indicado pela Dilma, sabatinado no Senado Federal e teve o seu nome aprovado então para ir para o Supremo. Na vaga de quem? Joaquim Barbosa. Ele assumiu a cadeira do ministro que se aposentou até de uma forma precoce ali, tinha dor nas costas e depois do caso do Mensalão, ele pediu a aposentadoria. O ministro Fachin tem 67 anos. Ele pode ficar no Supremo Tribunal Federal até os 75, que é a chamada expulsória, ou seja, o limite máximo para o funcionário público continuar no exercício do seu cargo. O que pode se esperar? O que vai mudar no Supremo Tribunal Federal? Bom, nos últimos dias eu conversei com alguns professores de Direito Constitucional, alguns professores que estudam o Supremo Tribunal Federal, conversei também com assessores de ministros do Supremo e eles me disseram o seguinte: Pedro, nós devemos ter uma postura diferente do ministro Fachin em relação ao ministro Barroso, que é muito mais midiático, gosta de dar entrevistas, gosta de participar de muito mais evento, gosta de aparecer muito mais. Agora, em relação à conduta que nós teremos, isso é uma caixinha de surpresa. Por que é uma caixa de surpresa? Porque antigamente os ministros do Supremo eles se alternavam no poder, cada um com um perfil, um pouco mais pavão, como se diz, né? Que é aparecido, pavão que abre, né? As asas assim. Outros mais comedidos, mais tímidos, mas eles tinham ali uma linha de respeito à Constituição, de preservar a vontade da maioria. Mas de uns tempos para cá o Supremo mudou tudo, que seria uma aposta muito difícil de fazer, saber qual será a conduta do ministro Fachin. Ele tem um perfil diferente do ministro Barroso, mas isso vai ser suficiente para nós evitarmos, por exemplo, o Supremo de colocar em pauta temas que possam modificar a nossa legislação ou criar dispositivos que não estão na nossa Constituição, na nossa legislação, como o Supremo tem feito? Essa é uma pergunta que nós vamos acompanhar a resposta dela todos juntos. Devemos lembrar, julgamentos polêmicos do ministro Fachin aqui. Primeiro lugar, a questão da chamada ADPF das favelas. Ele foi o responsável pela primeira decisão que impediu a polícia de subir o morro no Rio de Janeiro. E o prejuízo, nós estamos ainda calculando, não temos a dimensão exata. Apesar das mudanças que esse assunto teve ao longo do tempo, inclusive com a anuência dos demais ministros do Supremo Tribunal Federal, foi o ministro Fachin que lá na pandemia deu o start para isso. Ele, é claro que vai ter a oportunidade de transformar o Supremo Tribunal Federal, corrigir esses rumos, aliados dentro do Supremo ele tem, fora do Supremo também, para defender essas questões, mas o ministro Fachin está ensaiando nesses dias antes da sua eleição para a presidência do Supremo um pouco mais de visibilidade. Foi o que ele disse ontem na reunião do Conselho Nacional de Justiça ao falar de erosão na democracia, extrapolando um pouquinho as funções
do ministro do Supremo Tribunal Federal, que tem de ser o guardião da Constituição Federal. Como diria o professor Delfim Neto, a Constituição é sagrada, precisa ser preservada, só pode ser alterada em questões muito peculiares, muito diferentes, e não pode ser uma banalização de PEC como a gente tem hoje para cima e para baixo, e com o Supremo querendo interpretar a Constituição cada hora de uma maneira. Foi assim na questão do foro privilegiado, que nós vamos tratar aqui no programa de hoje, e também na questão da prisão em segunda instância. Quantas idas e vindas? Pode prender depois da segunda instância? Não pode? Ou seja, o que nós queremos do ministro Fachin é uma coisa só: segurança jurídica e respeito à Constituição Federal, para que nós tenhamos um pouco mais de tranquilidade nesse campo. Nós vamos para Brasília, o Cláudio Humberto está conosco para trazer um destaque na abertura